Boa noite a todos, que possamos ter um aprendizado conjunto nessa noite, mais um pouco da doutrina espírita. Assim como nos falou o Evangelho do Segundo Espiritismo sobre os bons espíritas. Então vamos tentar ser bons espíritas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação e a evolução espiritual. Já vou esclarecer que não é uma aula de nutrição, mas sim algumas pesquisas que envolvem o que diz a doutrina espírita e os espíritos superiores sobre a nossa alimentação e a responsabilidade que temos com ela. Então, iniciando para nossas reflexões, dizer o que é o Espiritismo, então, para a gente compreender. A doutrina do livre-arbítrio, ciência da vida espiritual, que envolta pela filosofia e pelos preceitos morais evangélicos, permite que nos aprofundemos em busca da verdade consoladora, único instrumento capaz de nos resgatar das profundezas do oceano das ilusões. É o que o Evangelho, na leitura de hoje, nos trouxe, dos bons espíritos, também fala sobre o ser espírita, que é a ciência, né? Então, e a filosofia, que é embasados nos preceitos morais. Estes preceitos que há muito tempo atrás Cristo nos trouxe, e a doutrina espírita, que é essa doutrina consoladora, que há muito tempo atrás também o nosso codificador nos trouxe, nos dizendo, nos orientando então da verdadeira vida, a vida espiritual, e o oceano das ilusões é o que nós vivemos nesse mundo, nas provas, nas nossas expiações e nos desafios que a evolução nos propõe. Então, a proposta de hoje é uma reflexão e estudo. Estamos propondo um processo de reflexão e estudo. O Espiritismo não impõe nada e não é dogmático. Ninguém precisa mudar hábito alimentar, cada um tem o seu tempo, assim como a compreensão da doutrina, como nos disse a leitura do Evangelho, comparando a infância espiritual, a juventude e o seu desenvolvimento moral, que é um pleno entendimento da doutrina, então, do que os espíritos nos passaram. Cuidar do corpo e da alma. Então, a questão do Livro dos Espíritos, que é a 718, Kardec pergunta aos espíritos: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E a resposta dos espíritos: sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. Vivendo, pois, uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida da relação que estabelece com os demais seres. Aí a nossa responsabilidade na vida no planeta. Além do nosso próprio desenvolvimento, que precisamos de ter saúde, de manter o corpo físico, também a nossa relação com os outros seres. Daí vem a nossa alimentação, que são de seres vivos,
sejam plantas e animais. Aí a grande pergunta, então, que faço a todos para nós refletirmos, como expliquei no início. É uma reflexão e é um estudo. Lembrando que a partir daqui poderemos nos aprofundar mais nesses estudos. Muitos dizem que a doutrina espírita não diz muita coisa sobre a nossa alimentação, mas procurando, inclusive nas obras básicas, a gente vai encontrar algumas orientações, que há tempos atrás não tinha a interpretação, por causa daquele momento que houve a codificação, não houve um entendimento claro. Mas os espíritos superiores continuam nos passando, através das obras complementares, as informações que necessitamos para os dias de hoje. Então, essa é a pergunta que faço, para nós refletirmos cada um com o seu pensamento. Mas, praticamente, somos suicidas inconscientes pelos maus hábitos, devido ao consumismo, correria da vida moderna, sedentarismo e a forma que estamos ingerindo esses alimentos. Então, devemos fazer essas reflexões diante dessa vida que levamos. Será que estamos no caminho correto? Será que estamos nos alimentando o corpo físico para que possamos dele trabalhar na nossa evolução? Os transtornos alimentares, como anorexia nervosa, bulimia, compulsão, entre outros, eu não vou citar aqui todos os transtornos alimentares, mas também são consequência da indisciplina. A obesidade, eu vou citar o que diz a OMS, de 38,9% da população mundial está com sobrepeso. E os principais índices, por incrível que pareça, em países mais ricos, que deveriam ter uma alimentação mais saudável. Então, por que a gente está vivendo esse momento? Como eu disse, a indisciplina. Trazemos alguns maus costumes. Logicamente, estamos evoluindo, aprendendo a cada dia, mas alguns maus costumes vêm do passado e outros estão aparecendo devido à vida que levamos, como disse. A vida da correria, a vida moderna. Um dos principais motivos, então, de alguns distúrbios e também da obesidade, que hoje é muito comentada, são os alimentos ultraprocessados, que acho que todos sabem quais são, e a maioria deles, infelizmente, devido ao mercado, né, faz o mercado, mas o mercado nos atuais dias é comandado pela ganância, principalmente, o lucro extremo, sem muito pensar na saúde. Então a gente é muito influenciado pela propaganda, principalmente. E essa correria do dia a dia nos leva, então, ao consumo desses alimentos que não são muito saudáveis. E que hoje, se você for procurar, está muito claro quais são. Eu não vou citar aqui todos eles quais são,
mas aqueles que sofrem um processo industrial muito pesado. Mais à frente a gente vai explicar um pouquinho mais sobre eles, mas aqueles que são claramente identificados pela facilidade que temos para utilizá-los na nossa alimentação. Quanto mais bonitinha a caixinha, mais fácil colocar no micro-ondas, né, aquela facilidade do dia a dia, na rapidez que devemos ter pelo tempo limitado, aquele sim é o mais perigoso para a nossa saúde. Então, são classificados como os ultraprocessados. Esse eu chamo a atenção de todos para que no nosso dia a dia identifiquemos aqueles que estão no nosso cardápio do dia a dia. Então, antes de a gente continuar falando sobre os alimentos, vamos falar o que a gente ouve tanto falar na doutrina espírita recentemente, nas exposições, nas palestras, sobre a regeneração planetária. À medida que o espírito que se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria é menos densa e ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se alimentarem. Então, isso foi extraído da Gênese de Allan Kardec, obra básica. O que podemos entender sobre a regeneração planetária? Que vai acontecer, os espíritos superiores nos orientam que isso já se iniciou no nosso planeta, mas para que possamos ter o planeta regenerado, precisamos que nós mesmos nos regeneremos. Isso quer dizer, nós nos transformemos moralmente. E nossa alimentação também faz parte dessa transformação, porque a consciência que devemos conseguir com o que já foi falado, da convivência com os seres vivos, é que vai caracterizar uma evolução. Então, eu tenho um tema que, na verdade, é um pouco polêmico, mas eu não posso aqui deixar de falar, que é sobre a ingestão da carne. Então, também extraído da obra de Allan Kardec na Gênese. O agente imortal que anima todos os seres é sempre uno e único, o espírito. De início, manifestando-se sob mais rudimentares formas, mas contudo aperfeiçoando-se pouco a pouco, ao mesmo tempo que se eleva na escala dos seres. Isso quer dizer, então, o respeito que devemos ter aos nossos irmãos, seres, os animais, os vegetais, conforme a nossa consciência, porque, na verdade, já fomos seres inferiores e também estamos a caminho da evolução. Aí o respeito, então, com os nossos irmãos, seres vivos. Os animais devem conviver conosco, pois também necessitam do contato para que possam evoluir. Então é uma questão muito polêmica. Se vocês forem procurar o que diz o Espiritismo sobre a ingestão de carne, tem muitas opiniões, mas eu quero dizer o que fala, então, o Conselho de Nutricionistas.
em primeiro lugar. O Conselho de Nutricionistas já se manifestaram sobre a viabilidade da dieta vegetariana em qualquer circunstância da vida humana, tudo baseado em parecer científico. No caso de uma mudança de hábito alimentar, é fundamental o acompanhamento e orientação de um nutricionista ou de um médico nutrólogo. Mas a mudança de hábitos deve ser um despertar consciente que se baseia nas verdades das leis naturais e que possam nos preparar para uma regeneração neste mundo ou qualquer outro mundo regenerado. Então, pelo que nos diz Allan Kardec, com respeito aos outros seres, mas que num planeta regenerado, com certeza os nossos hábitos um dia vão mudar. Porque o respeito, então, principalmente aos animais, que são nossos irmãos, e pelo fato da morte acontecer, para que possamos nos alimentar, isso nos traz alguns, vamos dizer, não tão benefícios. Envolve, então, a morte, que é a liberação do fluido vital do animal, e nos traz as energias. Então, a gente vai aprender que, num futuro próximo, que pode ser a partir de hoje, mas, como eu falei, ninguém precisa mudar os seus hábitos assim repentinamente, mas os espíritos nos dizem que, no futuro, a população, nós, encarnados, não vamos, da forma que é hoje, então, consumir os alimentos oriundos dos animais, a ingestão de carne. Então, a dica é que nós, antes de mudarmos nossos hábitos, devemos estar conscientes dessa transformação e que isso não é de uma hora para outra, mas nós devemos nos preparar e amenizar desde já esse consumo, que não é tão benéfico assim. A história da evolução da humanidade teve uma dependência, inclusive, da carne para seu desenvolvimento. Aí eu não vou falar da história, mas a caça, iniciou-se com a caça, assim como, consequentemente, após a criação de animais domésticos, mas hoje está um pouquinho desenfreada este consumo. Então, vamos continuar. O que fazer, então? Não só sobre o consumo de carne, mas em geral. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Tanto o corpo quanto o espírito possuem necessidades particulares, que precisam e devem ser atendidas, pois elas se complementam. Buscar esse equilíbrio com a calma, respeito e dignidade é nossa tarefa planetária, objetivando crescimento e evolução. Sem dúvida alguma, cada um de nós será responsável pelas escolhas que fizer. Nada a fazer também é uma escolha. Lembremos-nos disso. Então, aquilo que eu estava falando, do que devemos buscar, o equilíbrio. Lembrando que dessas informações que Allan Kardec disse que nós, no futuro, não vamos necessitar de nos rastejar na costa terrestre e não consumiremos os animais, afinal, um ser consumindo o outro. Então, essa é a preparação
para um mundo regenerado também. Cuidarmos de nossa alimentação e a gestão de nossos alimentos, que é cuidar do espírito também. Também sobre o que fazer, lembrando da nossa riqueza, que é a agricultura e a forma que devemos entender a agricultura e a dependência nossa de alimentos para que possamos sobreviver. Vou lembrar que também não é uma aula de ciência, mas lembrar da fotossíntese, essa maravilha que a gente não dá muita atenção, mas é a fonte. Então, a agricultura é a arte de colher sol, segundo um provérbio chinês. Por quê? Porque ela capta a energia do sol, os vegetais têm essa capacidade, é considerado um laboratório natural, com a sua clorofila, né, a coloração verde, nas folhas. Então, é captada a energia do sol e transformada isso em energia e também no oxigênio, que é a base da nossa vida e da nossa sobrevivência. E isso eu quero dizer que então podemos colher o sol, nos alimentar de sol através dos vegetais, principalmente. E que isso é uma maravilha da natureza. Mas devemos ser integrados à natureza, não na visão materialista, egoísta do ser especial, né, que somos, que tudo existe para nós, e sim na convivência harmoniosa com os nossos irmãos, seres animais e vegetais. Então, a grande responsabilidade da agricultura e de que forma produzimos os nossos alimentos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o consumo, que na nossa alimentação, então, consumimos muito alimento, e os alimentos vêm acompanhados de várias outras coisas. Então, eu chamo atenção para a saúde e o consumo consciente. Estão essas perguntinhas do consumo consciente. Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar e como nos desfazer daquilo que é descartado. É uma grande responsabilidade que temos para essa convivência harmoniosa com os outros seres e o nosso planeta. Então, essas perguntinhas que ficam, então, para nos transformarmos em consumidores conscientes. Se alguém quiser se aproveitar, existe o Instituto Acatu, que é justamente sobre o consumo consciente. A gente falou de alimentação e ligado à alimentação é a nutrição. Então, vou passar para vocês na definição que a gente encontrou sobre nutrição, mas sob uma visão holística. É aquilo que absorvemos em nosso complexo corpo, mente e espírito, em diferentes níveis de densidade, que tenha sido precipitado da força cósmica. Tudo no universo é transformação do fluido cósmico universal. Cada um de nós, o indivíduo, composto corpo físico, perispírito e espírito. Um repercute no outro. Então, tudo aquilo que ingerimos para o nosso corpo físico vai repercutir no nosso corpo perispiritual e no espírito. Por que eu digo isso? Relembrando, então, voltando agora aos nossos animais. Os espíritos nos ensinam que os animais, devido à morte, principalmente,
Logicamente que hoje se fala muito de amenizar, né, alguns problemas do sacrifício, da dor do animal, mas mesmo assim, na morte é liberado as energias, e essas energias são densas, pesadas, então devemos sempre procurar nos alimentarmos com sutilidade e alimentos mais leves. Isso é uma questão de energias. Essas energias que vão influenciar, então, repercutem em todo o nosso corpo, tanto físico quanto espiritual. Vamos falar um pouquinho, falando sobre alimentação também, sobre a fome, que a gente não pode esquecer dos nossos irmãos, aqueles, lembrando daquilo que eu falei da OMS, né, da obesidade. Então, é uma contradição, né? Muita obesidade, mas por outro lado temos uma população mundial que passa fome, e não é pouca. Milhões de pessoas em países mais pobres. E o porquê? Então, a segurança alimentar é direito do ser humano. Nós devemos nos preocupar também com o direito do irmão, aqueles que passam necessidades. E as referências nos dizem o porquê da fome no mundo. Alguns problemas que nós temos que tentar combater ou mudar a situação. Deficiência na distribuição de alimentos. Essa é uma questão que alguns lugares enfrentam. O desperdício de alimentos é uma grave situação. Hoje se fala muito em alternativas. Nós vamos ter alternativas para alimentação. Não sei se todos já ouviram falar nas punks, que são as plantas não convencionais. Hoje se estuda a possibilidade de a gente mudar os hábitos alimentares com esses novos estudos, que são as plantas que existem mais comumente e que são mais facilmente produzidas. E evitar os desperdícios, que isso é um grave problema. A gente acaba jogando o que não deveria jogar fora, que é muito mais nutritivo, por exemplo, as cascas de alimentos, entre outros, e aquela questão de logística do comércio de alimentos, há muito desperdício, desde a colheita dos agricultores até o comércio, que perdem muito. Então, esse é um grave problema. E a pobreza extrema, a insegurança alimentar, a falta mesmo de possibilidades. Lembrar também que, como nessa casa a gente pratica assistência e promoção social. Lembrando o que foi dito no início pelo Evangelho, o bom espírita. A nossa preocupação, então, em resolver não só o nosso problema, mas também o problema do outro, do próximo. Vamos falar sobre as vibrações, que acabei também já adiantando. Essas energias que envolvem, então, a nossa alimentação. A vida orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser, que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos seus órgãos e estas ao corpo físico, com as suas complexidades. Teoriza o psiquismo. Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação de doenças. Isso quem nos disse é Joana de Ângeles através de Divaldo Franco. Aquilo que eu falei das influências das energias. E o que repercute no corpo físico tanto e no espírito. Cuidar da nutrição do espírito em ambientes onde a psicosfera seja favorável. É o que nós estamos fazendo hoje. Isso também é cuidar do corpo, complementando a nossa alimentação. E não basta ter uma boa alimentação, mas a nossa mente,
O nosso pensamento, as nossas vibrações devem estar em sintonia com os bons espíritos, assim em bons ambientes, sempre positivos, também para nossas reflexões. E o amor? Parou? Opa! O amor. Há muito tempo se sabe que comer não é apenas um modo de se manter vivo e aplacar a fome, mas também um meio de comunicação e forma de obter prazer. Traumas, projeções, negações e crenças são construídos desde muito cedo, e graças à mistura complexa e precoce de prazer, sentimentos, relação e identidade, o comportamento alimentar é um campo privilegiado de expressão da boa relação consigo mesmo, com o próprio corpo e com os outros. Ou, ao contrário, de maus hábitos errados e insatisfação e carências. A alimentação fala muito do que somos, de quem somos. Por que estou dizendo isso? Para a gente refletir sobre a ingestão de alimentos. Por que eu falo do amor? Porque tudo aquilo que é feito com amor carrega as energias, vibrações daquele que quem faz. E aquele que consome recebe essas vibrações. Tudo aquilo que é feito com amor, o Espiritismo nos diz que é tudo energia. E essas influências, esse poder que temos de influenciar sobre nossos pensamentos, está também nos nossos alimentos. Então, aquela história das relações familiares que nos trazem lembranças. Então, a ingestão desse alimento tem que ser um momento sagrado, de respeito, e não do jeito que a gente faz hoje na correria e aquilo que não deveríamos estar ingerindo. Eu gostaria de que o Márcio passasse um videozinho para nós, curtinho, para nós falarmos um pouquinho do consumo consciente. Márcio, faz favor. É um guia da boa alimentação. Enquanto o Márcio acerta o vídeo para nós. Não é. Mom, are you ready to be his friend? Não. Então, acho que não deu certo o nosso videozinho. Tenta ver aí enquanto eu... Então, eu gostaria de dizer que, lembrando do que falamos, da consciência que devemos ter rumo a uma perfeição moral, que somos autor do nosso destino. Nunca será demasiado propor-se elevação moral e a renovação espiritual do ser humano, o autor do próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, resultado da sua escolha. Sem vídeo então, Márcio? Então é uma pena. Na verdade, o vídeo está falando do consumo das orientações de uma boa alimentação, que é, resumindo um pouquinho agora, desde a origem, de como devemos identificar um bom alimento. Eu, como agricultor, posso falar
dos meus amigos agricultores. Então, aquele consumo do alimento local sempre é benéfico por várias questões, inclusive o balanço energético, aqueles distúrbios de comercialização que se gasta muito para levar para outra região, aquele mesmo alimento volta para a nossa cidade. Então, o consumo local e de alimentos de época, isso tudo favorece a nossa saúde quanto à natureza, porque estamos não desperdiçando energias. Assim como as grandes produções, hoje em dia, também não há um controle muito pesado sobre o uso dos venenos. Alguns chamam de agrotóxico, mas na verdade são venenos, aqueles que matam seres vivos. Então, eu gosto muito de falar da ecologia. E dentro da ecologia, a prática da agricultura, que são dos alimentos orgânicos, a agroecológica é uma coisa divina, que certamente no futuro será a agricultura do mundo regenerado. A agroecologia respeita a natureza, respeita cada ser vivo. Ali se produz um alimento saudável, sem grande influência pesada de veneno, e se produz um alimento mais saudável. Então, a aquisição de alimentos no nosso local, no tempo certo. Por que eu digo tempo certo? Porque aquele alimento produzido fora da sua época normal, ele vai precisar de um uso de agrotóxicos ou veneno mais pesado. E é ali que estão os grandes problemas. Assim como a produção de pequenos agricultores fazem com que mais agricultores tenham que produzir, e esse alimento será produzido com aquelas energias que a pessoa põe com o seu amor naquele alimento, e isso acaba atingindo aquele que consome. Então, aquelas grandes produções que hoje precisamos de grandes produções para abastecer a humanidade, mas com certeza, se nós tomarmos consciência de nós produzirmos nosso próprio alimento ou consumir localmente daqueles agricultores, com certeza a gente vai beneficiar tanto a nossa saúde quanto a natureza. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que todos tenham me compreendido e que levem as lições trazidas de hoje, assim como a doutrina espírita. Obrigado a todos.